Vamos falar agora nesse vídeo sobre estruturas condicionais em C e C++. Antes de começar a falar de estruturas condicionais, eu quero dar uma noção para vocês sobre bloco de instruções ou comandos. Essa noção pode facilitar bem a compreensão dessa utilização desses blocos de instruções nos comandos que nós vamos ver, nas instruções if, de laços e assim por diante. Tá? Funções e assim por diante. Então vamos ter uma ideia. Uma instrução ou comando é exatamente o quê? É uma linha de instrução terminada por um ponto e vírgula, como nós já estamos acostumados. Por exemplo, int x é uma declaração de tipo e a declaração do nome da variável, ponto e vírgula. Uma outra, x recebe 45 mais y. Então são exemplos de instruções únicas, uma única instrução, uma outra única instrução. Então, o que vai ser o bloco de instruções ou bloco de comandos? Vão ser exatamente o que? Eles vão começar com abre-chave e terminar com fecha-chave. E dentro desse interior, eles vão possuir uma ou várias linhas de instruções. Vamos ver aqui um exemplo. Então, abriu-chave, int a recebe 2, b recebe 3, c. A++, C recebe 2 vezes A vezes B, ponto e vírgula. Então, vocês podem identificar que isso tudo aqui é um bloco de comandos, ou um bloco de instruções. Tá? Então, ficou bem simples de entender. Então, um bloco de instruções composto por instruções, sendo que ele começa com abre-chave e termina com fecha-chave. Então, agora podemos falar sobre as nossas estruturas condicionais. Por que elas servem? As estruturas condicionais permitem determinar qual é a ação a se tomar com base no resultado de uma expressão condicional. O que isso quer dizer? Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, desejamos imprimir na tela de um sistema de congratulações a mulheres caso seja o Dia Internacional da Mulher. Então, se é um Dia Internacional da Mulher, nós precisamos saber o quê? Primeiro, se quem está usando o sistema é uma mulher, então, se o sexo é feminino. Em seguida, se nós estamos no dia 8 do mês 3, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, se essas três condições forem verdadeiras, então nós vamos imprimir que parabéns, mulher, pelo seu dia. Uma ideia de entender como é que funciona esse fluxo, desse se, que ele gera, na verdade, várias possibilidades de caminho para o algoritmo, ele pode ser melhor visto através de um fluxograma. Então, chegando nesse ponto aqui, nós temos as informações lá do programa. Então ele pergunta, se o sexo é feminino e o dia 8 e o mês é 3, se isso tudo for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai vir para esse lado do programa e imprimir parabéns, mulher, pelo seu dia. Agora, caso alguma dessas informações não sejam verdadeiras, o que ele faz? Ele simplesmente ele ignora esse trecho do programa e vem para a parte de falso e continua o programa aqui para baixo. Então, usando esse fluxograma aqui, nós conseguimos enxergar essa possibilidade. Então, que o programa vem, ele tem dois caminhos. Ou ele pode vir por aqui, ou então ele vai poder vir por aqui e voltar para cá. Então, existem duas possibilidades para esse caso aqui. Vamos ver um outro exemplo. Suponha que a média para um aluno passar direto em uma disciplina de um curso de engenharia de computação seja 60. Caso não obtenha no mínimo 60, deverá realizar um exame. Assim, o comando se não no seguinte algoritmo fica dessa forma. Uma outra possibilidade dele. O algoritmo, se a média é maior ou igual a 60, então imprima aprovado. Se não, imprime exame. Nesse caso, essa condição que a gente está vendo aqui, ele vai permitir fazer exatamente o quê? Na situação que, caso o que você verificou não for verdade, ele tem a situação daquela parte que seja falso da expressão. Se a gente lembrar o anterior ele só tinha se fosse verdadeiro. Então, o programa, se fosse verdadeiro, ele passaria por aqui e depois continuaria o fluxo normalmente. Nesse caso agora, nós vamos ter duas possibilidades. Então, vamos ver quais são essas duas possibilidades pelo fluxograma. Então, se a nota for maior que 60, eu vou falar verdadeiro, imprimir aprovado.
Caso seja falso, eu vou imprimir exame. Então o programa ele também tem dois fluxos, só que quando ele for verdadeiro, ele vai passar por aqui e vir para aqui. Quando ele for falso, no outro ele simplesmente vinha direto para cá. Nesse caso não, quando ele for falso, ele vai fazer as instruções que estão na parte falsa desse comando. Tá? Então ela é bem intuitiva. Então o comando, esses condicionais, nós vamos possibilitar o quê? Se a condição for verdadeira, eu faço algo. Se não, se ela for falsa, no caso, eu faço uma outra coisa. Então vamos ver como é que C trata isso, essas expressões condicionais. Primeiro que nós vamos ver é a estrutura condicional simples. Então qual que é a sintaxe? A sintaxe é if, uma condição, que eu vou verificar. Então pode ser uma expressão relacional, pode ser uma expressão com conectores lógicos, assim por diante. Então qual que é a sintaxe? O if condição com uma única instrução, ou if condição com um bloco de instruções. Podemos notar que não existe ponto e vírgula depois do if. Nesse ponto aqui, ó, não existe. Muitos alunos acabam colocando na hora da implementação ponto e vírgula. O que acontece? Quando você coloca ponto e vírgula, o if vira uma única instrução. Então essa instrução que estaria dentro da condição, caso o if fosse verdadeiro, ela passa a ser uma instrução normal. Quer dizer, ela não depende mais do if. E isso acontece também para o bloco de instruções. Caso eu colocar o ponto e vírgula, esse bloco de instruções ele independe do if. Então vamos ver alguns exemplos. Exemplo com uma instrução para aquele caso do Dia Internacional da Mulher. Se sexo for igual a F e dia igual a 8 e mês igual a 3, ou seja, para que a resposta apareça, todas as três opções têm que ser verdadeiras. Então se aqui for verdadeiro, aqui for verdadeiro e aqui for verdadeiro, vai aparecer na tela Sealt, parabéns mulher pelo seu dia. Então nesse caso nós só temos uma única instrução, por isso eu posso colocar dessa forma aqui, simples, o if e essa instrução, sem ponto e vírgula aqui. Agora, quando eu desejo colocar mais comandos, mais instruções que dependem da resposta do if, então eu sou obrigado a usar o quê? Um bloco de instruções. Então, o que é o bloco de instruções? O bloco de instruções ele vai indicar o quê? Que todas essas instruções aqui, elas dependem exatamente o quê? Da resposta desse if. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai executar todo esse processo aqui. Se for falso, ele simplesmente vai saltar para depois dessa chave e fazer o programa para cá. Então, se for verdadeiro, ele entra aqui. Então, isso aqui é a nossa parte verdade. Né? Se for verdadeiro, né? Então, se for verdadeiro, ele entra aqui. Se for falso, ele simplesmente dá um salto para o final aqui, depois do nosso bloco de instruções. É o mesmo aqui. Se for verdadeiro, ele usa essa linha. Se for falso, ele vem para cá, depois aqui nesse ponto. Tá? Então, a utilização é bem simples. Então, eu posso ter expressões, né, relacionais conectadas, né, com os operandos lógicos, ou posso ter uma expressão só, por exemplo, se sexo for igual a F, faz alguma coisa. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui de utilização. Nesse caso, nós vamos fazer um exemplo que nós vamos contabilizar o número de notas que o aluno tirou acima, dentro da média, né, acima ou igual à média. Então, a média sendo 60 e as notas de 0 a 100, então, se a nota for maior ou igual a 60, ele contabiliza. Uma coisa interessante notar é esse primeiro comando, int cont igual a 0. Por que nós estamos zerando a variável cont? Porque quando cria na memória uma variável do tipo cont, ele pega e reserva um espaço de memória. Dentro desse espaço, geralmente tem um lixo de memória. E um lixo pode ser um número. E como eu quero contabilizar dentro dele a quantidade de vezes que vai aparecer, se eu deixar esse aqui do jeito que ele está, quando ele passar pela primeira expressão, igual nós temos aqui, ó, conte mais mais, se o lixo era 5, conte mais mais vai jogar essa informação para 6. Então, como eu quero contabilizar desde o primeiro caso que vai aparecer, então o que eu faço? Coloco 0 dentro dessa memória. Então, conte igual a 0. Então, sempre que eu for fazer contadores, né, que a gente chama de contadores, que nós vamos pegar um espaço de memória para ir acumulando quantas vezes uma situação acontece, é sempre obrigatório zerar essa informação. Tá? Então, vamos ver o nosso programinha aqui. Então, conte recebe 0. Nós temos float.
N1, N2, N3, três notas, né, que vão ser utilizadas para notas. Vamos pedir a pessoa para digitar 3 notas de um aluno e vamos fazer a leitura. N1, N2, N3. Olha para vocês verem. Como todos N1, N2 e N3. Vamos lá então. Primeiro if. Se N1 for maior ou igual a 60, conte mais. Então o que isso quer dizer? Se a nota que foi digitada no N1 for maior ou igual a 60, eu vou contabilizar, né, que esse conte mais vai contabilizar que ele teve uma nota acima de 60. Como podemos ver, só temos uma única instrução que depende do if. Então, dessa forma, eu não preciso usar um bloco, eu posso simplesmente colocar a única instrução aqui dentro. Certo? Igual nesse segundo caso, se N2 for maior ou igual a 60, conte mais. Também, somente essa única linha aqui depende desse if de cima. E no último lá também, somente essa única linha depende do if. Dessa forma, como só temos uma única linha, uma única instrução, eu não preciso usar um bloco, ou seja, colocar abre-chave, fecha-chave e colocar as instruções ali dentro. Então esse programa ele vai contabilizar quantas vezes e por fim ele vai apresentar no final a quantidade de notas que foram maior ou igual à média que ele contabilizou nesse algoritmozinho aí. Vamos ver agora uma estrutura condicional composta, ou seja, ele vai ter a parte verdadeira e a parte falsa, que no caso a gente chama de if, né, que é o se em inglês, e else, que é o se não em inglês também. Então a sintaxe é if, condição. Então se essa condição for verdadeira, né, se a condição for verdadeira, ele vai vir para essa parte aqui, que pode ter uma única instrução ou um bloco de instruções. Então isso aqui é a parte verdadeira. Se não, caso essa condição seja falsa, ele vai executar essa parte de baixo, que pode ter uma única instrução ou também um bloco de instruções. Então, essa aqui é a parte falsa dessa condição do if aqui. O que podemos notar é que não tem, como mais uma vez, ponto e vírgula depois de if. E também, uma outra coisa que às vezes aparece, else não tem condição. Porque o else é a negação da condição. Quer dizer, se a condição aqui em cima for falsa, ele vai vir para aqui para o else e vai executar o else. Então não existe uma condição aqui no else. E também não tem ponto e vírgula no else. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver um exemplo, né, aplicando o condicional composta no caso do if-else. Vamos ver a seguinte situação. Eu quero fazer uma divisão do número, só que eu quero verificar. Porque caso o divisor seja zero, eu não posso fazer essa divisão, porque divisão por zero não existe. Então vamos criar aqui dois inteiros, dividendo e divisor, seguido um float para receber o resultado da divisão. Solicitamos a pessoa para digitar o dividendo e divisor e fazemos a leitura do teclado aqui através do comando CIN. Vamos perguntar se divisor for diferente de zero, quer dizer, implica o quê? Que essa divisão pode ser feita. Então, o que acontece? Quociente recebe dividendo, quociente recebe dividendo dividido por divisor. Então, como nós temos dividendo dividido por divisor, esse aqui é um inteiro e aqui também é um inteiro, lembrando das aulas anteriores, dos vídeos anteriores, divisão de inteiro dá um resultado inteiro. Só que eu quero o resultado como sendo um float, né, para colocar dentro de quociente. Por isso que eu coloco esse casting aqui. Abro parênteses, falo float, fecho parênteses. Ou seja, eu estou forçando que dividendo seja um float. Então, float dividido por inteiro dá float. Então, a resposta vai dar certinho aqui, se é out, quociente é quociente. Agora, caso essa resposta... Então, isso aqui vai acontecer se for verdade. Então, se isso aqui for verdade, vai acontecer. Agora, caso o divisor seja zero, então o que vai acontecer no nosso programa? Nosso programa vai dar um salto desse if, não vai fazer nada da parte verdadeira e vai vir para o else. Quando ele chegar no else aqui, ele vai imprimir essa única mensagem. Como o else só tem uma única instrução, ele não precisou de abrir chave e fechar chave. Então, ele é uma única instrução, não um bloco de instruções. Então, caso o divisor seja zero, ele vai aparecer impossível fazer a divisão. O divisor é igual a zero. E termina o programa aqui. Certo?
Então esse é um exemplo aí utilizando o if e o else. O sim, se não. Agora vamos complicar um pouquinho, mas só um pouco. Vamos ver estruturas condicionais aninhadas. O que é isso? É a possibilidade de eu colocar outras instruções, né, mais elaboradas, igual if, alguns outros que nós vamos aprender depois, laços, dentro de outras. Então, no caso, seria o quê? Eu tenho um if aqui, e eu quero colocar um outro if dentro dele. Ou seja, esse if daqui vai depender da resposta do if de cima. Então, vamos ver o que esse programinha vai fazer. Nesse caso, esse programa ele vai ler 3 inteiros e vai descobrir qual que é o maior deles. Tá? Então, entre com 3 números inteiros, Cin, N1, N2, N3. E aí ele vai fazer essa expressão. Se a gente olhar, é muito interessante, quando a gente está programando, fazer a indentação do código. Por quê? Dessa forma, a gente consegue verificar o que está dentro do que. Então, nesse caso aqui, por mais que nós temos várias instruções, o if inteiro, tá? O comando if inteiro, né? Que ele, nesse caso esse if composto if else, ele é considerado como sendo uma única instrução. Então, mesmo que ele tenha um bloco de instruções aqui, todo if com else inteiro, ele é considerado uma única instrução. Desta forma, esse if N1 maior que N2, no caso, todo esse bloco, toda essa instrução aqui, nesse if inteiros, esse comando if inteiro, ele depende de N1 maior que N2. Então, se a gente olhar, ele fica, se N1 maior que N2, então isso aqui está tudo dentro, dependendo desse if, se ele for verdadeiro. Se ele for false, o que acontece? Se for false, ele vai vir para o else, certo? E dentro do else aqui também foi colocado também um comando if composto também. Então, todo esse if aqui também a gente vai ver ele como sendo uma única instrução. Então, se isso aqui faz essa instrução, se não, faz essa instrução toda. Apesar dela ser composta. Pode confundir um pouco a cabeça de vocês, mas ele aceita esse tipo de situação. Então, como é que seria mais legível, né, para a gente entender? Então, naquele caso, eu posso colocar todo aquele bloco dentro de um bloco de instruções. Nesse caso, até facilita para a gente enxergar que esse aqui está dentro dele. Por quê? Porque ele pertence a esse bloco, onde que a gente abre a chave e fecha a chave. Então, o if, a parte verdadeira dele está aqui dentro do abre-chave e fecha-chave. E o else aqui, a parte verdadeira, falsa dele, está aqui dentro, aqui, que seria essa instrução também. Então, assim, quando usar chaves, né? Quando colocar o if com um bloco de instruções, ou seja, colocando chave, e quando não colocar. Isso pode ser utilizado de forma livre. Agora, é interessante que você compreenda como está sendo utilizado para não ter erros, né? Porque se você fizer algo como isso, por exemplo, vamos pôr aqui, se N1 maior que N2, e colocar duas instruções aqui, por exemplo, vamos pôr aqui, N1 recebe 5, e em seguida, N2 é igual a N1 vezes 3, certo? Somente essa primeira linha que depende do if. Nesse caso, essa segunda linha, ela não depende do if. Por quê? Porque o if ele pode ter uma única instrução ou um bloco de instruções. Então, nesse caso, o N2 ele não depende do if. Para que N2 dependesse do if, ele teria que estar essas duas instruções dentro de um bloco de instruções. Então, a gente poderia colocar abre chave aqui e fecha chave aqui. Beleza? Então, tome muito cuidado. Eu recomendo sempre abusar do abre chave e fecha chave. Porque aí você vai estar sempre tendo certeza do que está acontecendo. É a mesma situação quando a gente usa o parênteses também. A gente não usa lá o parênteses para a gente ter certeza que a operação aritmética está sendo feita correta. Então, a chave, nesse caso, também para ter certeza que todas essas instruções estão dependendo de que esse if aqui seja verdadeiro. Que essa condição seja verdadeira. Beleza?